tarde, tudo bem? Sejam bem-vindas. Meu nome é Sil Moraes, sou psicopedagoga e consteladora familiar. Bom, eu fiz aí uma paradinha, né, com vocês. Vou estar praticamente todos os dias, tanto ou no Facebook ou no Instagram, para a gente falar um pouquinho sobre a questão destes momentos, dos nossos sentimentos, das nossas percepções enquanto mães, né? Das nossas angústias e de tudo que a gente sente que realmente vem pesando nas costas de tal forma que às vezes chega até a paralisar, não é? E o drive-thru com a Sil é um drive diferente, né? Um drive onde a gente dá aquela paradinha e faz realmente aquele pedido, faz a pergunta, né, daquilo que está precisando naquele momento. Porque o intuito dessa live é realmente ser contribuição, né? Então, aqui pelo Facebook, postem a pergunta de vocês ou a dúvida, né? E no Instagram a gente vai poder estar vendo e se falando mais tete a tete, vamos dizer assim, não é? E esse drive-thru é para a gente estar realmente tirando as nossas dúvidas em relação ao papel de mãe, né? Aos sentimentos que a gente tem em relação a tudo que acontece nos dias de hoje, as crianças estando em casa, as questões que vêm de pressão, e nós mulheres, nós que estamos com os filhos, sempre sentimos uma carga muito maior, muito mais pesada, vamos dizer assim, do que a gente acha que os homens sentem, né? Se os homens estiverem me ouvindo, sabe que a mulher geralmente acaba mesmo levando muitas coisas, que não é só o cuidado com o dia a dia, roupa, preocupação, enfim, mas é tudo aquilo que envolve a criança, né? O instinto maternal é muito forte, aquela coisa de proteção. Só que tem um detalhe importante: a gente protege tanto o outro, protege e atende tanto o outro, que muitas vezes sentimos que nós não estamos sendo protegidas também. Sentimos também um vazio muito grande, uma dificuldade em lidar com determinadas coisas, uma dificuldade de pensar em coisas que são para nós. Então, muitas vezes a gente de fato nos deixa de lado. E então nós chegamos num momento da nossa vida e que a gente também precisa de colo, a gente também sente angustiada e sente que não tem apoio, não tem ninguém para nos olhar. E as questões, né, as aflições que nos tem aí, que tem de demanda na vida da gente, hoje muito mais, né, diante de tudo que está acontecendo, se torna ainda maior, porque você tem que administrar várias emoções, as emoções dos seus familiares e suas próprias emoções. Então, aqui no drive-thru, né, você pode estar aí colocando suas questões e a gente pode estar conversando a respeito de muitas coisas. Hoje eu trouxe esse tema sobre as aflições de ser mãe, né, nos dias de hoje. Eu tenho recebido muitas mensagens de mães questionando, porque assim como a gente vê as questões das escolas paradas, a demanda dos filhos em relação às atividades escolares e a preocupação daquelas mães que sabem que seus filhos têm uma dificuldade maior do que as outras, né? A gente sabe que os filhos têm aquele problema, ou tem déficit de atenção, dislexia, ou tem uma deficiência, ou tem uma dificuldade um pouco mais acentuada, que normalmente já é difícil de atender. E é aquele velho ditado, né? Dói no filho, dói na gente. Então, se está doendo no filho, está doendo na gente. Mas a gente vê as crianças aí toda descomprometida, muitas vezes até com o processo de aprendizagem dela, e isso dói nos pais também, porque é um momento em que a gente fala assim, nossa, mas e agora, né? Como que eu vou fazer com que meu filho entenda o que ele tem que estudar? Como que eu vou fazer com que o meu filho perceba a importância do estudo? Como que eu faço ele ter mais atenção nos estudos, na dinâmica de atividades que a escola está enviando?
para casa. Porque nos dias de hoje a gente percebe que a criança, ela tem essa visão do que está acontecendo mundialmente, mas ela também tem o desejo de ser criança, ela quer brincar, ela quer fazer as atividades dela. E nós, enquanto pais, ficamos preocupados com o futuro, porque a gente tem a percepção e a dimensão de como é daqui para frente, né? Do que está lá aguardando. E esse impacto todo, que vai ter um impacto não só social, como econômico, como escolar também, né, em relação aos filhos. Então, essa parada que a gente dá aqui na nossa live é para pensarmos juntos com entendimento, com alegria e com sabedoria, e como também, né, a visão sistêmica, a visão das constelações familiares pode nos ajudar em todos os segmentos, e como a gente pode ter muito mais força. Porque, como eu estava falando, não é fácil, é muita demanda para administrar, muitas emoções para administrar, e nós, como ficamos como mulheres, mães, não é? Em quem a gente vai se apoiar? Com quem a gente vai falar? Como que vai ser esse ponto para a gente poder, de fato, auxiliar os outros? Então, olha lá, eu quero estar trazendo para vocês um ponto muito importante, que é em relação a esses diversos papéis que a gente tem, né? A esses diversos papéis que a gente atua. Então, a gente tem aí o papel de mãe, a gente tem o papel de esposa, a gente tem o papel de profissional, a gente tem o papel de filha. E muitas vezes, em todos esses papéis que a gente tem, que a gente desempenha, há um ponto muito importante, que às vezes a gente não consegue lidar com outros papéis, porque a gente também não lidou muito bem com o nosso papel inicial de criança, de filha, de menina. Logo, é muito difícil a gente se posicionar frente à vida e frente às circunstâncias que a gente está vivendo hoje, se a gente não tiver um olhar para essa criança nossa, para essa filha em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós fomos ao papel de filha. Então, como foi o seu papel de filha? Porque hoje, muitos conflitos que a gente tem em casa com os filhos ou no relacionamento se denota muito deste primeiro papel como filha. Então, a gente tem as dificuldades lá com os nossos pais, né? Tivemos nossa história desde criança e tá tudo certo. Só que muitas vezes a gente não olha isso como está tudo certo. Nós trazemos na nossa alma, no nosso sentimento, uma dor muito forte, uma dor que a gente tem a dificuldade de lidar, às vezes, até hoje com ela. Já passou o tempo, já crescemos, já somos adultos, mas a gente ainda se mantém nessa dor, privada de todas as dificuldades que a gente pode sentir. Então, quando a gente entra nesse papel da filha, a gente pode fazer uma dimensão hoje, né, no papel de mãe, uma dimensão nesse papel de filha, do porquê que a gente está tendo dificuldades hoje com os nossos filhos e no nosso papel de mãe. Porque muitas vezes, ao se defrontar com os nossos filhos, é como se tivesse um gatilho, né? Ressalta um gatilho das nossas dores quanto criança também. Muitas coisas enquanto crianças a gente fala, não, quando eu for adulta eu não quero isso como mãe. E aí a gente se perde nesse movimento, porque é um movimento de compensação. Né? Eu tento ser filho, eu tento resgatar a minha criança interna, a minha filha interna. Como é que fica isso? E eu me perco neste papel de mãe. Eu me perco nessa identidade dessa minha criança que dói, dessa minha criança que sofre. E aí a gente não consegue tomar posturas assertivas frente aos filhos. Esses dias até mesmo eu vi muitas falas assim, nossa, eu não consigo fazer com que ele sente para estudar. Né? E fica um sentimento de impotência, um sentimento assim, de muita dificuldade de lidar com essa criança. A forma de ter sido filha. Então, como foi isso para vocês? Isso é um ponto importante para a gente verificar também como a gente sai para a vida. Porque muitas coisas que a gente solicita e pede dos nossos pais, enquanto mulher, enquanto pessoa,
né? Enquanto criança, na verdade, enquanto pessoa, a gente sai também pedindo para os professores, que é o segundo ciclo, né? O segundo sistema que a gente participa grande, que é a escola. A gente sai também pedindo isso para o parceiro no relacionamento afetivo. A gente pede a mesma coisa para o patrão, para o nosso chefe. É como se a gente colocasse assim: poxa, minha criança quer atenção, então a gente sai pedindo e cobrando atenção. Nós não vamos para a relação com os filhos de uma maneira madura. Então, nós temos todas essas questões aí de sair para a vida e ir para os relacionamentos e ir para a nossa postura enquanto pais de forma infantil, com as dores da criança interna que a gente tem. Então a gente solicita do pai, do parceiro, depois da professora, né, do chefe, aquilo que a gente não supriu na nossa infância. Então este movimento primeiro de identificação aí desse papel de mãe, a gente tem que também identificar o papel de filha. Outro ponto que se mistura muito e que causa muito, né, nas nossas questões aí em relação aos filhos, quando a gente tem que ajudar os filhos nas dificuldades de aprendizagem, é quando a gente também passou por um processo de aprendizado doloroso. Então a gente não tem como olhar para o filho sem se remeter inconscientemente a uma história de dificuldade também no nosso processo escolar. Então, como que foi o seu papel de aluna? Né? Como que foi esse seu processo acadêmico? Ou como é até hoje? Porque, olha só, uma mãe que tem dificuldades para lidar com o filho em relação ao aprendizado, no momento em que ela está fazendo um TCC, um doutorado, o que ela faz? Ela não consegue dar a atenção para o filho porque ela também está mergulhada em tantas coisas que ela tem que fazer no processo acadêmico dela, e ela também tem tantas dificuldades que ela não consegue também ajudar o filho. Às vezes a gente, enquanto mulher, sente essa dor em relação ao nosso processo acadêmico, desde lá da nossa história como criança, como atual, a gente faz um movimento também muito de compensação. A gente passa a exigir muito dos filhos porque a gente também exige. Parece que é como assim, poxa, se eu não estou fazendo para mim, de certa forma, inconscientemente, eu quero que meu filho faça. Né? Eu quero que ele execute isso, porque vai ser bom para ele. Só que quando eu sou sincera comigo, eu começo a olhar para mim, para as minhas dores, para as minhas dificuldades, com as minhas dificuldades para aprender. Não consigo também fazer. Então eu cobro demais o meu filho na tentativa muito de resgatar muitos pontos que são meus. Então essa dor, né, esse sofrimento que às vezes a gente tem, essa aflição que a gente tem frente à dificuldade de aprendizagem do filho, passa também pelo nosso processo estudantil. Né? Então falei lá primeiro da nossa criança interna, do nosso papel de filha, do nosso papel acadêmico e das questões de relacionamento. Também passa. Muitas vezes a gente também remete aos filhos pontos que são importantes, que são nossos. Às vezes a dificuldade no relacionamento com o esposo, ou a dificuldade que a gente teve de relacionar-se com as pessoas, ou a dificuldade atual de relacionar. Porque é normal a gente querer o melhor para o filho. A gente quer que ele aprenda, a gente quer que ele faça, a gente quer que ele seja bom. Mas até que ponto a gente quer de fato que seja ele? Porque muitas vezes a gente não para perguntar, filho, isso é bom para você? Dessa forma te faz feliz? A gente subentende que aquilo vai fazê-lo feliz, mas será que faz o filho feliz de fato? Né? A gente acha que aquilo é bom para ele, mas será que é bom de fato?
Então, esse diálogo que a gente tem que ter entre o nosso mundo interno e sobre o mundo externo no qual está o filho é de extremamente importância, porque a gente mistura muito os nossos papéis. A gente mistura a criança ferida, a gente estuda o nosso estudante, nossa fase de estudante ferida, a gente mistura os relacionamentos. Então, se não está bem com o marido, se não está legal no relacionamento, e o filho se parece muito, e o filho tem hábitos iguais ao marido, isso é uma coisa que te repele, é difícil separar, né? Quem é quem? Quem é o papel de quem? Então, em que momento que eu estou realmente olhando para o meu filho enquanto mãe e não estou de fato misturando o meu papel de esposa e refletindo no meu filho coisas que não têm a ver. A gente percebe muito isso, gente, quando tem o posicionamento diferenciado nas relações. A gente percebe o quanto a gente mistura os papéis, o quanto a gente inverte a hierarquia, o quanto às vezes na ausência, né, do parceiro, isso é um outro ponto que a gente, mulher, acaba misturando muito, por isso se torna difícil se relacionar, às vezes, com um filho, ou se torna difícil a gente poder ajudar o filho, porque a gente mistura o papel também de esposa. A gente quer que a criança seja o nosso parceiro, então seja a nossa companhia, que esteja ali com a gente, em que a gente possa ter uma companhia, só que a criança ela tem que ir para a vida, a gente tem que liberar ela para a vida. E liberar para a vida é um ponto muito importante para o desenvolvimento da criança. Mas se a gente não olha para nós mesmos, não tem como a gente olhar para o filho e entender o que está por detrás dessa dificuldade. Às vezes a criança ela é preguiçosa, não quer fazer nada, né? Fica na zona de conforto dela, não tem ânimo para estudar, para se empenhar. E aí eu vejo as mães se perguntando assim: puxa, mas do que eu estou errando? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo fazer com que o meu filho seja proativo, seja forte, vai para a vida e aprenda? Porque muitas vezes, que lugar é este que a gente está colocando essa criança? Né? Está colocando no lugar de parceiro porque a gente quer uma companhia? Então é um ponto muito forte dentro daquilo que a gente precisa olhar e que a gente precisa verificar o que nós estamos fazendo. O momento é o do profissional. Muitas vezes a gente também mistura o papel da profissional com a criança. E para o profissional é poder produzir. E muitas vezes a gente percebe assim, mães que ao tentar ajudar os filhos, né, isso parece que não acontece com vocês que estão ouvindo aí, né? Faz a lição para o filho. Por que a mãe faz a lição para o filho? Porque estão dois pontos, né? Ou ela entra na angústia porque não quer se frustrar, porque o filho está frustrado e não está conseguindo fazer aquela atividade, e aí ela não lida com a própria frustração dela, ou ela tem tanto desejo de exercitar um papel de profissional que ela acaba fazendo as tarefas que vêm para o filho. Acho que vocês nunca pararam para pensar nisso. Pois então, enquanto psicopedagoga e até mesmo nas constelações familiares, né, que eu também executo, no meu papel diário enquanto profissional, eu percebo muito isso. O quanto tem mães que às vezes atuam em casa com os filhos com a sua dinâmica profissional. O máximo que ela é a profissional em casa. Então, o papel de mãe dela, de mãe, acaba ficando em segundo plano. E isso causa um transtorno imenso, porque a criança passa a ter um comportamento a chamar a atenção desta mãe, porque ela não quer uma mãe profissional, ela quer uma mãe o quê? Presente. Ela quer a mãe estável no papel de mãe. Mas se eu não identifico as minhas facetas enquanto pessoa, se eu não identifico onde dói, onde aperta o meu calo, onde eu tenho dificuldade, do que eu tenho dificuldade de lidar, eu faço uma mistura
danada com todos esses papéis. Eu faço a mistura de dificuldade em relação à própria, né, ao próprio papel com o filho de mãe, misturando a minha criança, misturando a minha estudante, né, a minha acadêmica, meu lado mulher, o meu lado profissional. Eu acabo misturando tudo e não consigo fazer com que o meu filho aprenda. Então, as aflições de mãe que a gente tem hoje no dia a dia, perpassa por todos esses papéis que a gente desempenha. E é importante a gente entender que cada momento é um papel. Então, é importante a gente fazer um processo muito assim, né? Olha, o que eu vou demandar hoje? Bom, agora é meu papel do quê? Bom, agora é o meu papel de profissional. Então, eu tenho que me posicionar frente ao meu filho, que agora está entrando quem? A profissional. Olha, se trabalha em casa, que nem hoje a gente está trabalhando muito em casa, por conta de toda a situação do coronavírus, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, que a gente está aí em quarentena. Então, o que ocorre? Se eu não digo para a criança, agora a mamãe vai atuar no lado profissional dela, olha, agora é o horário de trabalho dela. Eu misturo as coisas porque eu estou em casa. E para a criança, quando ela está em casa, é a mãe, é diversão, é prazer, é descansar. Né? O que vem a ser a casa é aconchego, é acolhimento. E quando tem essa divisão, essa ruptura dentro desse processo, a criança não vai parar quieta. E aí a gente precisa acionar também o papel dela naquele momento. Olha, agora você vai fazer as suas atividades, né? Agora você vai dar atenção a algo que você gosta, seja até jogar o celular, o tablet, e naquele momento que você está trabalhando, ela pode estar assistindo um filme. Então, colocar algo em que ela possa ter autonomia e não a sua presença. Isso diminui a sua angústia, a sua aflição, isso diminui a sua expectativa de não estar atendendo também o seu filho. Porque tem uma outra coisa que mistura muito dentro dos nossos papéis aí de enquanto pessoa, é a questão da culpa. Eu estou em casa, mas eu sinto culpa porque eu não posso dar atenção para o meu filho como eu gostaria. Ou eu estou no trabalho e eu sinto culpa por não dar atenção naquele momento como eu gostaria. Mas o porquê vem disso tudo? Vem porque eu não entendo que tem fases e que eu tenho papéis a desempenhar. E cada momento é um papel diferente. E que eu tenho que ter o equilíbrio em todos esses papéis. E que eu tenho que entender que em cada papel, o que dói em mim é meu, pertence. E eu tenho que fazer um filtro para me relacionar com meu filho neste momento. Se eu estou em casa trabalhando e as coisas estão dando erradas e eu estou frustrada, eu estou com raiva porque não está dando certo o que eu estou fazendo, ou estou sendo exigida, então vem aquela emoção forte, eu tenho que entender que essa emoção forte é deste meu papel de profissional que neste momento eu estou atuando. E aí fazer um filtro quando o meu filho chegar, porque o meu filho vai vir com uma outra demanda. E aí eu vou estar numa ebulição, e se eu não tiver clareza deste papel e de que esse sofrimento pertence a esse papel que eu estou desempenhando agora, o que eu vou fazer? Eu vou descarregar no filho. Ele vai vir às vezes com uma forma carinhosa e atenciosa e eu vou descarregar. E esse que é o ponto. E a gente acaba, de fato, descarregando na criança aquilo que não precisa. Porque a gente não tem entendimento das facetas, de todos os nossos papéis, de tudo que a gente tem como atuação, de tudo que a gente tem como pessoa. Um outro ponto, um outro papel que nós temos muito é o papel próprio de mulher. De querer se cuidar, de querer fazer algo pra gente. Por que a gente sempre é tão estafada? Porque muitas vezes a gente
rompe com esse papel que é tão importante, que é o papel nosso, da nossa individualidade, do nosso momento, e a gente passa a ser a salvadora, e a gente assume outras roupagens que faz com que esse papel se perca. É a heroína que quer dar conta de tudo, que quer fazer tudo muito bem feito, que é a exigente e que quando vai ver, pouco sobra de você mesmo dentro de você, porque está tudo muito complicado. E aí quando eu não olho para mim, para minha identidade, para minha necessidade, a minha necessidade no meu alimentar, na minha atividade física, no meu sono, no meu equilíbrio emocional, mental, o que acontece? Eu também não consigo olhar para todas as outras demandas que vêm desses papéis. E se meu filho tem uma demanda grande de dificuldade, Silvana, nossa, é porque você não entende, meu filho tem uma demanda grande e ele me sucumbe a todo momento, ele me solicita a todo momento. Sim, ele te solicita a todo momento, porque ele não vê que você entende que você tem todos esses papéis. E é só por isso que ele te solicita a todo momento. Porque quando ele entende que você tem todos os papéis e quando chegar no papel de mãe, você vai atuar para ele na sua inteireza, ele não vai mais ter tanto peso nos outros papéis que você executa. Então, a questão está em a gente conseguir administrar tudo que a gente tem de posicionamento até mesmo para nós. Para pensar um pouquinho. Quando você está lá executando seu papel de profissional, daqui a pouquinho você para e entra o papel da mãe. Daqui a pouquinho você para e entra o papel da filha. Daqui a pouquinho você para e entra o papel da esposa. Quer dizer, você gasta sua energia tamanha, de tal forma que desprende e tira roupa tudo que você pode vivenciar, tudo que você pode fazer por você, no seu dia a dia, na sua clareza. E isso faz com que a gente não tenha foco nas possibilidades e a gente não tem um discernimento sobre tudo que a gente faz e como atua. Então, atuar nas diversas áreas, mesmo com um filho tendo uma necessidade grande e solicitando da gente uma demanda muito grande, é uma arte mesmo, né? A arte de você administrar-se. Você se administra de forma inteligente? Então vamos nos administrar. Como é que você administra todas as suas emoções? Então este é um ponto, porque muitas vezes dentro desse processo todo que a gente vivencia e que a gente tem que administrar, às vezes em uma de nossas áreas a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa de uma parada para olhar para isso, para saber quais são os caminhos que a gente pode tomar para administrar melhor tudo que a gente tem como dom, tudo que a gente tem como pessoa, tudo que a gente tem como ser. E pedir ajuda também é importante, também é um papel a se cumprir, porque a gente também tem duas formas de a gente ser, ou fica na onipotência, querendo lidar com tudo e fazer todas as coisas e dominar tudo, ter o controle de tudo e ser crítica de tudo, ou ter consciência. Consciência de até onde eu consigo ir e administrar e fazer, e aonde eu posso ter essa mudança, e aonde eu posso utilizar de apoio, de recurso, e que não tem nada errado nisso. Em tudo na vida da gente, a gente utiliza recursos, apoios. Mas quem faz todo esse recurso e apoio, quem lidera isso dentro de nós, somos nós. As ferramentas, elas estão ali na bancada. Compete
a mim, pegá-las, olhar e saber usá-las para cada momento. Então, quais são as ferramentas que você está tendo hoje? Né? Anotem, deixem aí no comentário quais são as ferramentas que você precisa hoje para você poder administrar a sua vida, para você administrar todos os seus papéis diante de toda a demanda e angústia que você tem frente às questões dos seus filhos, da sua família. Quais são essas ferramentas que você precisa? E às vezes a gente está solicitando uma ferramenta que é muito cara e que a gente não tem recursos, a gente não tem como obtê-la neste momento. E aí a gente paralisa, a gente não olha para as ferramentas, para a instrumentalização daquilo que a gente pode atuar hoje no nosso papel de mãe. A gente sempre quer fazer muito além. O que por um lado é bom, por outro lado, depende como você usa esse além, né? Às vezes você usa esse além muito além daquilo que você pode fornecer para você mesmo. Então, por isso que você fica exausto. Né? Às vezes você quer ali atuar com seu filho que tem uma dificuldade maior, como um profissional, e quer fazer tudo para ele e aí não consegue, porque não tem essa habilidade, essa instrumentalização e essa ferramenta. Então, o que você administra, como você administra, até onde você pode ir, entender quantos porcentos você pode dar naquele momento para o seu filho. E quais são as outras ferramentas que você pode ter, até recursos internos para buscar outras ferramentas que são para eles. Porque o filho demanda determinadas ferramentas, ele precisa de determinadas ferramentas para ele ter o progresso, para ele poder ir em frente. E nós também precisamos de determinadas ferramentas para a gente ter progresso e aprender a lidar, aprender a ajudar. Né? Aprender a olhar para os filhos tal como eles são, com a dificuldade que eles têm, dizer sim para isso. Sim, meu filho, você é assim. Sim, hoje você está desse jeito. Né? Hoje você tem este comportamento, mas é um comportamento que a gente vai olhar junto. Então, qual é a ferramenta enquanto mãe que eu preciso para auxiliar você, meu filho? Porque o grande problema e o que eu tenho recebido muito das mães é exatamente essas questões. Sabe, de misturar todos os papéis, de misturar todos os pontos e aí não conseguir chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, só se estafa. Então, separar o que é seu da sua demanda de mulher, de pessoa, de mãe, de filha, separar o que você tem de emoção em cada papel. Isso permite você também entender até onde você pode ir com o filho. Um grande beijo e até a próxima. Deixa um like, compartilhe, deixa o carinho de vocês, que é uma forma de a gente seguir cada vez mais com todo esse propósito. Um grande beijo e fique com Deus. Tchau, tchau.